irmão, cada dirigente que saíram das suas localidades para estar aqui nessa noite, que terá uma grande recompensa em nome de Jesus. Pastor, coloca aí para nós Hebreus 10 e 25, para nós lermos aqui em uma só Bíblia, né? Vamos ler junto aí, meus irmãos. 1, 2, 3. Essa versão aí, né? Mútua, né? A gente congrega em muitos lugares, né? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, eis-nos aqui na Tua presença, para ministrar a Tua palavra. Queremos que o Teu Santo Espírito esteja dirigindo os nossos pensamentos, as palavras, para que nós possamos nos edificar, Senhor. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Deus abençoe, graças a Deus. Nós estamos aí realizando a nossa campanha, né? Nosso Projetando 2026, e hoje o nosso tema é: este é o tempo de congregar, né? Nós vamos estar aqui meditando neste texto sagrado e vamos ver a importância, o quanto é importante congregarmos, né? Para estarmos na presença de Deus, buscando a sua face, a sua presença. E, para tanto, a Bíblia estará nos mostrando aqui nesta noite muitas concordâncias a esse respeito, e nós vamos glorificar a Deus, que vive e que reina para todos os sempre. Este é o tempo de congregar, né? O nosso Deus, Ele gosta, e Ele realmente confirma o congregar, né? Quando nós nos reunimos, basta ser somente 3, mas Ele vai estar ali no meio, né? Porque Ele gosta da congregação, né? Que ali uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm profecia, e assim a gente se edifica na presença de Deus. Queridos irmãos, nós vivemos tempos de esfriamento espiritual, é ou não é? A gente, por mais que a gente luta e busca, mas a gente percebe que há uma grande maioria nesse esfriamento, e é bíblico, né? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, né? Mas isso é um período, nós ainda vamos viver um avivamento extraordinário antes do arrebatamento da igreja, em nome de Jesus, né? Então, individualismo e desculpas, né? Esfriamento, individualismo, desculpas. Muitas pessoas às vezes deixam de congregar por nenhum motivo, mas ele cria um motivo para justificar a sua ausência, e não é bom, porque cada vez que você vem aqui, você recebe bênção do Senhor, você é mais
porque veio para o esconderijo. Talvez tinha alguma coisa preparada se você ficasse em casa, mas Deus deu livramento. E você está aqui congregando, né? O autor de Hebreus exorta a igreja a não abandonar a comunhão, lembrando que congregar não é opção, é mandamento. O texto afirma com clareza: este é o tempo de congregar, né? É o tempo de congregar, especialmente porque o dia do Senhor se aproxima, né? Então nós não podemos aqui definir, né? Mas a Bíblia diz que pode ser à meia-noite, né? Fala muito em meia-noite. Vai ser um horário em que ninguém espera. O Senhor virá arrebatar a sua igreja. Mas se nós estivermos aliados, nós vamos subir para a glória de Deus. Por isso que o bom pastor, ele desesperou, largou as 99 e foi atrás da perdida, porque ela saiu da congregação. Ele foi buscar ela e achou, e trouxe com grande alegria, porque ela precisava estar no aprisco, na congregação. Aleluia. Irmãos, nós vamos aqui meditar sobre os aspectos da importância de congregar. Amém? Nesse texto aqui que nós acabamos de ler. Nós vamos aqui estar meditando, né, nessa importância. Então, o primeiro aspecto aqui sobre congregar é uma ordem bíblica, né? Não um costume humano, mas é uma ordem bíblica. O versículo está dizendo: não deixemos de congregar, né? Não deixemos a nossa congregação. Então, o verbo está numa ordem imperativa, né? Não deixar, ficar firme, congregando. Isso é muito importante. Deus, às vezes, leva você para outra igreja, mas é para congregar, né? Não é para ficar sem congregar. Então, congregar é na casa do Senhor. Não importa se é aqui, se é ali, se é acolá. O importante é que você está congregando. Glória a Deus. Pastor André, vem aqui um pouquinho para você ouvir o som aqui, ver se está correto. O retorno, né? Parece que ele está assim meio desafinadão, não sei. Não está como de costume, não. Só quem ouve, quem está aqui ouvindo. Então, não deixemos de congregar. É uma ordem bíblica, não é um costume humano. Então, irmãos, a palavra congregar significa reunir-se, ajuntar-se como corpo, né? Estamos unidos, é um ajuntamento. Isso é congregar, né? A igreja não é apenas um lugar, mas um povo reunido. Eu disse agora há pouco, Mateus 28 e 20, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Tá certo? Mateus 28, 18 e 20, né? Então, isso é congregar. Quantos creem que o Senhor está aqui em nosso meio? Diga glória a Deus. Aleluia. Que maravilha, né, irmãos? Nós temos que vir para congregar na casa do Senhor
uma expectativa boa. Você não pode vir com uma expectativa ruim. Às vezes o inimigo nos atinge antes de sair da nossa casa. Uma seta, usa alguém, e às vezes a gente descontrola emocionalmente. Mas o que devemos fazer? Senhor, limpa a minha mente, limpa o meu coração. Eu estou indo para a tua casa, e lá há fartura de alegria, e eu quero estar gozando desta alegria. Não quero tristeza na minha vida. Eu repreendo em nome de Jesus toda tristeza, todo dissabor, todo desânimo. Sai da minha vida em nome de Jesus, e eu vou estar na sua presença. Aleluia. E o Senhor se agradará, e você virá feliz para a casa de Deus. Congregar, irmãos, é uma prática desde a igreja primitiva, né? Desde o princípio. Diz que o povo congregava, reunia com grande alegria, né? E ali eles pregavam o Evangelho, anunciavam o Evangelho, e todos os dias o Senhor acrescentava na sua casa aqueles que haviam de ser salvos, né? Então, tudo isso através da unidade dos irmãos. Atos 2, 42, pastor Daniel. Vamos ver aqui a igreja primitiva. Atos 2, 42. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos? 1, 2, 3. Comunhão significa o congregar, né? Congregavam, estavam ali em comunhão, sempre, né? Perseveravam, irmãos. Quer dizer, todos os dias, não desanimavam, estavam perseverantes. Então, congregar, é necessário que a gente utilize esse expediente da perseverança, porque tem dia que o corpo pede para ficar, né? Mas aí a perseverança diz não, diga não, vá para a minha casa, persevere, e aí você vai, né? Aí, assim você está firme, né? Persevera na doutrina também da igreja, dos apóstolos, dos pastores, na comunhão e no partir do pão. Glória a Deus, a perseverança é importante. Quem ama Cristo também ama seu corpo. Nós vimos aqui o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, verso 22 e 23, ele dizendo que ele é a cabeça do corpo, né? E o corpo é nós. Vamos ler aí, Efésios 1, 22, depois o 23. Vamos lá, 1, 2, 3. Cabeça da igreja. Quem? Muito bem, é o 23, que é o seu corpo, né? A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E é Ele que comanda tudo isso. Glória a Deus. Então o corpo de Cristo tem que estar unidos, né? Porque Ele é a cabeça. Não podemos viver uma vida, uma fé isolada. Temos que estar unidos. Ouvindo o testemunho do irmão, a nossa fé aumenta, né? Ouvindo uma palavra, a nossa fé aumenta. Tudo isso vem através do congregar. Então, congregar deve sempre ser um motivo de alegria. Salmo 122,
verso 1. Vamos ver o que o salmista expressa aí, quando ele é convidado para ir à casa do Senhor. Vamos lá? Glória a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos congregar, vamos à casa do Senhor, né? Então isso é maravilhoso, muito maravilhoso. Quantas pessoas que, às vezes, doentes, né, já desenganados dos médicos, mas vêm à casa do Senhor e naquele dia recebe a cura, né, de uma enfermidade incurável, sai daqui curado. Então isso é maravilhoso. Sabemos que a cura, ela é temporal, né, ela passa, mas é importante você viver além, né, do que a enfermidade queria colocar um limite na sua vida. Mas aí Deus vai acrescentar anos de vida, porque você veio à casa do Senhor e foi curado para a glória de Deus, né? Então, irmãos, esse aí é o primeiro aspecto sobre congregar, né? Sobre a importância de congregar, né? É uma ordem bíblica, né? Não é um por acaso, não, é uma ordem. Segundo aspecto, né, é sobre o perigo de abandonar a congregação. A parte B do versículo 25 diz, como é costume de alguns, né? Não deixemos nossa congregação, como é costume de alguns. E isso há perigo, né? Há um perigo, deixar de congregar, né? Abandonar a congregação. A ausência constante enfraquece a fé, abre espaço para ensino e engano, né? Então, irmãos, é isso que acontece. Quando a gente deixa de congregar, nós deixamos de aprender da palavra de Deus, e isso traz enfraquecimento espiritual para as nossas vidas, né? E abre um espaço para ensino de engano. Hebreus 3, porque os falsos mestres entram aí, né, com falsas doutrinas, e nós estamos vulneráveis, estamos sem congregar, sem aprender. Que a palavra diz, Hebreus 3, 12, 13, né? Hebreus 3, 12 ao 13. Vamos lá, 1, 2, 3. Glória a Deus. Então, para que haja, né, esse encorajamento uns dos outros, precisamos estar congregando. Porque assim, irmão, quando a gente está num estado de fraqueza, a gente comenta com os irmãos, ô irmão, ora por mim, eu estou tão desanimado, né? E aí aquele irmão entra com conselho, irmão, o que é isso, né? Deus fortalece, né? Não faça isso. Aí você recebe o conselho. E o escritor sagrado aos Hebreus está aí, né? Confirmando isso aí, né? Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, né? Durante o tempo que se chama hoje. Então aqui está falando todos os dias, né? Nós não congregamos todos os dias, mas é quase todos os dias. Mas esses dias que nós congregamos, vamos utilizar para encorajar os que estão fracos, né?
os que estão sentindo fraqueza, para que eles se fortaleçam na presença de Deus, né? Quem se afasta da congregação aos poucos, se afasta da presença de Deus e da proteção espiritual. Eu sempre digo, tem muitos irmãos que ele começa animado, né? Sentando aqui na frente, graças a Deus, e a atenção dele é só na palavra e mais ninguém. Mas depois ele passa por segundo, terceiro, quarto, último banco. Quando ele está perto do último banco, eu já chamo ele: irmão, você está num lugar perigoso, viu? Faça isso não. Seu lugar é lá na frente, viu? Vamos sentar lá. Não se afaste não, né? Isso representa assim um pouco do interesse, né? O desânimo vai derrubando, né? Mas nós temos que encorajar, passar por cima e pisar em cima, né? Porque Israel, quando estava no êxodo, indo para Canaã, os inimigos eles vinham por trás, e aqueles que estavam nas beiradas, eles levavam os despojos, né? E às vezes até filhos, mulheres e tudo. Quando Moisés ficava sabendo, já tinha feito o ataque, né? Então, lá as periferias não é bom não, é bom mais para frente. É bom mais na frente, né? Fica mais seguro, né? Então, quem se afasta da congregação aos poucos, se afasta da presença de Deus e da proteção espiritual. Provérbios 18:1. Vamos ver se confirma o perigo. Provérbios 18:1, verso 1. 1, 2, 3. Olha, aquele que se isola insurge contra toda sabedoria. Então não tem como congregar, deixar de congregar é um perigo, é um perigo. Os irmãos já viram pessoas que deixou de congregar, às vezes você vai aconselhar, conversar, e ele tem mil e uma resposta, né? Razão, tanta coisa que você desiste de falar alguma coisa. Não, irmão, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa você quebrar a cara um pouco, depois eu vou conversar com você. E você está muito, né, seguro de si mesmo, né? Então, deixa quieto, né? Então, irmãos, juntos seremos mais fortes. Eclesiastes 4, de 9 a 12, fala do cordão aí, né? De 2 dobras. Vamos ler? Viu? Vamos lá. Também. Jesus está no cordão de 3 dobras, irmão. Onde tiver 2 ou 3, eu estarei no meio dele. Aí não quebra não, viu? Aí está seguro. Então o negócio é congregar, né? Porque seremos mais fortes se estivermos congregando, comunhão, falando a mesma língua, né? Aí a gente se torna forte. A unidade é forte. Um certo homem chegou numa cidade, e ao entrar na cidade, havia uma pedra muito grande. Aí a estrada vinha reta e fazia uma curva para desviar da pedra. Ele disse: esse negócio aqui não está certo. Aí disse, comunicou à cidade: ei, entrei aqui hoje, vi uma grande pedra lá na entrada.
eu vou voltar aqui tal tempo, marque essa data, e eu vou rolar essa pedra dali, para a estrada ficar reta. Aí o povo ouviu aquilo e essa conversa foi assim, uma conversa que pegou a cidade inteira, né? Passou um homem aqui, tal, e tal dia ele vem. Aí todo mundo na expectativa, né? Quando chegou aquele dia, ele entrou na cidade e gritou que tinha chegado e que ia rolar a pedra, e que todos fossem ver. E aí ele chegou lá, pegou do lado da pedra e começou a gemer e botar força. Aí uma das pessoas que estava lá, mas esse cabo é doido, rapaz, sozinho não dá conta, eu vou ajudar ele. Aí veio, quando é fé, o formigueiro, aí a pedra, rolou, né? Então a ideia foi dele, ele acabou rolando. Uniu, a unidade é mais forte, né? Faz a força. Aí rolou a pedra, a estrada ficou retinha na entrada da cidade. Então é assim, se unirmos, nós podemos fazer muitas coisas, tá bom? Terceiro aspecto é sobre congregar. Fortalece e edifica uns aos outros. Glória a Deus. Olha aí, no verso 25, a parte C diz: antes façamos admoestações, né? Ou antes aconselhamos que os irmãos não deixem de congregar e que congregue. Não aconselha para ir embora não, viu? Porque tem gente que aconselha para ir embora. Ixi, demorou, se eu fosse você já tinha ido embora, né? Então, não, aconselha para congregar, irmãos, para congregar. Então, congregar fortalece, né? Acabei de dar o exemplo aqui, edifica uns aos outros. Antes façamos as demonstrações, né? Conforme está no texto, na parte C do verso 25. Na congregação, há ensino, correção, encorajamento e cuidado. Então, na congregação, há tudo isso. Somos chamados a edificar, não a viver sozinhos, né? O apóstolo Paulo, ele aconselhou isso na igreja de Tessalônica, na sua primeira carta, 5:11, né? Que somos chamados para edificar. Vamos lá, 1, 2, 3. Aleluia. Então esse é o nosso papel. Irmão, não sai não, irmão. Não deixa de congregar não, irmão. Já pensou a sua bênção chegar amanhã? Está perto, irmão. Está mais perto chegar do que voltar, né? Fica firme. Eu já disse aqui que essa palavra está mais perto de chegar do que voltar. Foi uma sabedoria que Deus disse ao bispo. Ele aconselhou um obreiro de toda forma para não sair da congregação, mas o obreiro não tinha jeito. E aí ele chamou ele para tirar um período de oração. Quando terminou a oração, ele disse: irmão, Deus me deu uma palavra para te dizer. Ele disse: sim, pastor, que palavra? Deus me disse que está mais perto de chegar do que voltar. O homem caiu em pranto e disse: pastor, não sai mais daqui não, eu vou ficar aqui. E permaneceu ali, né? Tem gente que às vezes está precisando de um conselho, né? Está precisando de uma força, de uma edificação para ele permanecer. Pastor João Milton, que hoje dirige uma grande igreja em Araguaína, né? Ele conta que havia um pastor que foi jejuar até Deus resolver o seu problema. E ele entrou para debaixo da cama dele e disse: minha esposa, não me tire daqui, não diga que eu estou aqui.
Eu vou ficar aqui até Deus trazer uma solução para o meu problema. E aí ele ficou ali debaixo da cama, orando, jejuando. E aí quando foi um dia, a esposa fez aquele bolinho de polvilho frito, né? Cheiroso, um leite cheiroso que fervendo aquele leite. Aí a esposa dele disse: fulano, toma café hoje? Porque eu acho que esse tanto de dia que você jejuou já está bom. Ele disse: sabe, meu bem, que eu acho que eu vou fazer isso, que eu estou fraco, viu? E aí orou, entregou o jejum e foi tomar café. Quando ele sentou na mesa, chegou um diácono de idade, congregar na igreja. Disse: pastor, eu vim aqui agora cedo, porque eu tive uma visão com o senhor nítida, e eu preciso lhe dizer. Ele disse: pois não, irmão, diga. Ele disse: pastor, eu sonhei que o senhor estava subindo uma serra muito alta. Quando o senhor estava no último grau para vencer, o senhor caiu. Oh, meu Deus, já tinha comido o bolo, né? Quebrei o jejum. Se eu seguro mais hoje, eu ia vencer, né? Mas quebrou o jejum, né? Então, irmãos, perseverança, né? Sua presença na igreja não é apenas para receber, mas também para abençoar os outros, né? Você tem palavra de bênçãos, né? Para abençoar. Colossenses 3,16, vamos ver o que a palavra diz, depois Romanos 1, de 11 a 12. Colossenses, está aí? 3,16. 1, 2, 3. Então você é uma bênção, irmão, né? A palavra de Deus disse a Abraão: se tu uma bênção. Então você é a minha bênção, glória a Deus. Então, mas tem que estar congregando, né? Para poder estar abençoando. Romanos 1, 11 e 12. Glória a Deus. Romanos 1, 11. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque está vendo? É preciso congregar, né? O apóstolo Paulo diz isso aí. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado. Você tem palavra de bênçãos, né? Para dar. Pela fé mútua, assim vossa como minha, né? Quer dizer, a minha fé e a vossa fé. Se nós trocarmos aqui palavras, nós vamos nos edificar, mas tem que estar congregando, né? Congregando. Então o apóstolo Paulo estava ali com saudade de congregar, né? Muita saudade. Se você estiver um pouco desanimado, peça a Deus, fala com seu pastor: pastor, eu vou ficar uma semana em casa, ora por mim, avisa os irmãos. E você fica uma semana. Irmão, no terceiro dia você já quer vir. Aí você vai dizer: meu Deus, aquele desânimo não é verdadeiro, porque eu estou com saudade da igreja, né? E aí é congregar, né? Que às vezes o inimigo atinge a gente de uma certa forma e a gente fica meio desanimado. E um pastor que estava numa situação difícil, já um pouco avançado na idade, mas nem tanto, mas cansado e aquela forma, né? E aí os irmãos disseram: pastor, é melhor o senhor jubilar. Aí aconselharam, ele jubilou.
Irmão, com 3 meses o homem disse, pelo amor de Deus, me dê uma congregação para me iniciar, que eu não quero mais, nunca mais deixar a casa do Senhor, né? Então ele estava cansado, né? Estava fisicamente debilitado, mas aí ele passou 3 meses comendo e dormindo, e aí as forças veio, né? Então nós temos também que congregar, sabendo também controlar, né, o nosso físico, porque se a gente exagerar, né, às vezes você trabalhou o dia inteiro, não dormiu de noite, e aí você vem para a igreja, vem para sofrer, né, porque dá vontade de cochilar e dormir, né? Então descansa, né? Deus vai entender. O nosso corpo ele é preparado para descansar, para trabalhar e descansar, né? Aí quando estamos descansados, até em língua a gente fala, né? Tão alegre, né? Feliz, dá glória a Deus, né? Então isso é muito bom. Temos que observar também esses detalhes. Então, irmãos, nós vamos agora para o quarto e último aspecto sobre congregar, né? O último aspecto aqui, o congregar, é urgente. Amém? No verso 25, a parte C diz, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É urgente. A vinda de Jesus está perto. Muito perto. Jesus disse para os discípulos, olha, vocês vão congregar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês não saiam de lá. Reúna todos os meus discípulos, todos aqueles que ouviram a minha palavra, e fique lá, porque vocês serão revestidos do alto, vão receber poder. E os discípulos juntou 500 irmãos. Jesus permaneceu ainda 40 dias aparecendo na face da terra. Mas alguns disseram, ele vai ficar aqui na terra mesmo, eu vou desistir, né? Foi desistindo, foi saindo. Depois ele chamou os discípulos, né? E foi assunto aos céus. Dali daquele dia, 10 dias, então veio o dia de Pentecoste. Mas congregando mesmo só tinha 120, né? Quer dizer, 380 desistiram, né? Não permaneceram. Nós temos que permanecer firme no congregar, porque a promessa dele vai cumprir. Então, por isso que diz que esse congregar é urgente, né? É urgente. Hoje tem um termo usado aí para as pessoas que não congregam, desigrejados. Eu acho que tem uma multidão muito grande, né? Tem que abrir uma igreja para o desigrejado, que aí vai lotar, não vai? Convidar eles, né? Então, irmãos, essas pessoas estão afastadas da comunhão. Há de se comparar que o arrebatamento da igreja, Cristo virá até os ares, e ele será como um imã, né? Que vai nos chamar, né? Nós vamos subir para encontrar com o Senhor nos ares, né? E é preciso que nós estejamos neste alinhamento do congregar, e aí nós vamos subir sim. Então é por isso que é urgente. No verso 25 a parte C diz, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, em um versículo só, o escritor sagrado disse muita coisa, né?
disse muita coisa para nós. Quanto mais difíceis os tempos, mais necessário é a comunhão e o congregar, né? Vimos a perseguição da igreja no princípio, mas quanto mais era perseguida, mais crescia, né? Então vamos aproveitar. Hoje temos países aí na África, em muitos lugares, que estão matando os missionários, os servos de Deus, enterrando vivo, mas no Brasil nós temos a oportunidade de congregar publicamente e glorificar o Deus que vive e que reina para todos os sempre, né? E às vezes muitos não aproveitam essa oportunidade. O apóstolo Paulo diz: aproveitai bem as oportunidades, né? Então precisamos aproveitar. Este não é tempo de afastamento, mas de mais oração, mais comunhão e mais compromisso, né? Mateus 24, 12 a 13. Mateus 24, 12 a 13. Então, não é tempo de afastamento, mas é tempo de congregar. 1, 2, 3. Esse será salvo, glória a Deus. Então vamos permanecer em oração, mesmo difícil. Talvez você pense, não está valendo a pena congregar, não está valendo a pena orar. Irmão, congregando e orando está difícil. Já pensou se você deixar? Vai piorar, né? De uma forma que não tem condições. Romanos 13, 11. Vamos lá, 1, 2, 3. Então, despertar, né? Vamos nos colocar de pé para nós concluirmos. Glória a Deus. E você que congrega, glorifica a Deus, agradeça a Deus por essa oportunidade que Deus está te dando, né? Deus está te dando de congregar, né? Agora, congregar, irmãos, não é você estar aqui todos os dias, mas é você estar firme nesse propósito, sem um pensamento de variação. Hoje eu estou impossibilitado de ir, mas amanhã eu vou estar, né? Então isso é congregar, né? Você está firme nesse propósito e Deus vai honrar a sua fé. Então, este é o tempo de congregar, tempo de voltar à casa do Pai, né? Tem muitos afastados da casa do Pai, né? É tempo de voltar. Não espere chegar aquele momento difícil como chegou para o filho pródigo, né? Ter que desejar alimentar do alimento dos porcos, né? Mas ele lembrou da casa do pai. Aliás, ele lembrou do pai, não da casa, né? Do pai. E ele disse: irei ter com meu pai, né? Estava ouvindo o pregador e ele disse: o pai aqui representa Deus. Deus é onisciente. Ele sabia que esse menino ia gastar o dinheiro à toa? Sabia. E por que ele deu? Assim, é porque tem gente que só aprende apanhando. Tem que apanhar para aprender. Aí Deus permite. Ele apanha e depois que perde, valoriza, né?
Então, Deus permite para poder acontecer isso na vida. Tempo de restaurar a comunhão, tempo de valorizar a igreja. Não deixemos que costumes, desculpa ou frieza nos afastem daquilo que Deus instituiu para a nossa edificação. Glória a Deus. Aleluia, graças a Deus. Então, queridos irmãos, que Deus possa estar realmente recompensando a cada um, fortificando, para que você possa sentir que o seu congregar tem importância. Glória a Deus. Você já pensou? Você vem hoje, vem amanhã, vem depois, está vindo, veio um ano, veio 2, veio 3, veio 4, veio 5, tudo isso terá uma recompensa. E tem muitas pessoas que vai até talvez 30 anos, depois joga tudo no lixo. Irmão, você não sabe o valor que está depositado diante de Deus pelo seu esforço de estar aqui, glorificando a Deus. Aleluia. Que Deus possa estar abençoando e recompensando. Nós vamos orar nesse momento. Você que deseja que o seu familiar venha congregar, o seu amigo venha congregar, nesta oração, Deus vai ao encontro dele, em nome de Jesus, ao encontro dessa pessoa, e ele também vai congregar para a glória de Deus, vai lhe acompanhar para congregar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, diante da Tua palavra, vimos a importância, ó Deus, de congregar. Pai querido, queremos apresentar, Senhor, os nossos familiares, aqueles que ainda não congregam, as pessoas conhecidas, amigas, aqueles que nós não conhecemos, mas que é necessitado da Tua bênção, Senhor, da salvação, que o Senhor vá ao encontro de cada um, e que nós possamos, ó Deus, estar congregando, ó Pai querido. Quanto mais pessoas congrega, mais o Teu Espírito alegra, Senhor, e nós também nos alegramos, ó Pai. O Senhor disse naquela parábola: vai pelos vales e valados, traga os mancos, traga os aleijados, e assim foi feito. E aquela pessoa disse: Senhor, feito está como o Senhor falaste, mas ainda há lugar. Ele disse: vá, procure mais pessoas para congregar, encha minha casa. Aleluia. Nós sabemos que o Senhor quer a sua casa cheia, portanto, ó Deus, coloca isso no nosso coração, ó Deus, na nossa mente, e nos dê a oportunidade, ó Deus, para alcançar vidas, para estar congregando. Em nome de Jesus, nós ministramos essa bênção, Senhor, sobre todos aqueles que necessitam, em nome de Jesus. Pai, abençoa